Olá, olá, um ótimo dia, excelente dia para todo mundo. Mais uma vez, todos os noticiários falando sobre a tal da inflação. Todo mundo falando que a inflação é um grande problema para as economias, já venho falando sobre isso há muito e muito tempo. Fica até repetitivo, mas eu peço perdão. Todos os dias eu vejo aqui vindo trabalhar, ou eu ligo rádio, televisão, jornal, e todo mundo falando exatamente a mesma coisa. Inflação e recessão. Vai ter recessão? Muito provavelmente sim, né? O Banco Central, o General Powell, que é o chefe lá do Federal Reserve, que é o Banco Central aqui dos Estados Unidos, ele está muito atento com relação à inflação. Isso, no meu ponto de vista, eu acho que é muito positivo. Ele não está medindo esforços para combater a inflação. Então, a inflação é um grande inimigo das economias e ele não está medindo esforços. Ele falou que na próxima reunião ele pode subir até 1% a taxa de juros aqui nos Estados Unidos, que é uma taxa muito alta, é um grande choque para as economias e a gente tem que ficar de olho nisso. Por quê? Porque isso impacta todo mundo, impacta todos os mercados. Então, muito provavelmente, a gente está ainda na metade, né, dessa queda dos mercados. Então, esses dias aqui, essa semana, alguém me perguntou: eu vou encher a mão, vou comprar tudo. Eu acho que pode até começar a comprar, mas não aloque tudo agora, porque provavelmente você vai sofrer um pouquinho com as próximas quedas que nós teremos. Então, é muito importante a gente ter, né, essa visão né, que a gente está na metade do caminho ainda. Então, o Banco Central aumentando mais os juros tem um impacto diretamente nas ações, nas bolsas, em todos os mercados, criptomoedas, a relação de risco e retorno. Quanto maior o risco, criptomoedas provavelmente deve cair ainda mais. Não é que eu sou pessimista, eu sou realista e olhando para frente. Para mim é só simplesmente uma análise, é uma matemática, né, que os juros ele tem um reflexo gigantesco. Muita gente não dá tanta importância para os juros, mas ele tem um reflexo gigantesco em todas as economias. Só para vocês terem uma ideia, eu já comecei a ver, ainda o mercado de casas está muito aquecido aqui nos Estados Unidos, de propriedades ainda está muito aquecido, começa a se esfriar, depois tem um ajuste de preço, tem suas pontualidades, tá certo? Então uma Flórida, por exemplo, assim, Flórida é um país, é diferente, né? Entre aspas é um país, né? Senão vão falar que eu sou doido. A Flórida é um outro mundo dos Estados Unidos. Então a Flórida tem muita gente vindo para a Flórida. Então quando tem muita gente vindo e comprando propriedades, o preço continua se sustentando. É diferente da Califórnia. Muita gente está saindo da Califórnia e vindo, né, para o Texas, por exemplo, por conta de imposto e por conta de uma série de fatores. Mas o mercado ele deve ter um ajuste. Aqui na Flórida ele também deve ter um ajuste. Eu acho que isso é saudável. Voltar para aqueles níveis pode acontecer igual 2008? Eu não acredito, mas tem uma correção para acontecer. Então isso é muito importante a gente saber, tá certo? Tudo isso por conta dos juros, porque aumentando os juros, tem muita gente que faz empréstimo, por exemplo, da casa, o financiamento da casa, e depois de um determinado período tem um ajuste na taxa de juros, que é uma taxa variável que muita gente faz, né? Então a taxa de juros subindo, por exemplo, eu fiz da minha casa, então eu fiz minha casa lá, né, um financiamento, eu comecei fazendo um financiamento com uma taxa de 3,9, se eu não me engano, e venceu 5 anos, a taxa caiu para 2%. Então, daqui um tempo, né, quando vencer de novo, aí vai a mercado e essa taxa vai subir, sei lá, para 6, 7%. Então, eu já vou, quitar lá esse financiamento para não ter problema. Então, isso é muito importante a gente saber. Só que e quem não vê isso? E quem não tem nessa visão? E quem não tem a consciência e não se preparou para isso? Provavelmente vai ter ali um problema. Ela vai precisar vender a casa. Quando todo mundo está vendendo, o preço cai. Ou, se ela não consegue vender e não consegue pagar, perde a casa. E aqui chama o foreclosure. Então, essa casa pode ir para leilão. E isso muitas vezes acontece, aqui é comum. Então, o mercado ele é cíclico. Aconteceu isso no passado? Sim. Vai acontecer igual 2008? Não acredito. O mercado é diferente, então muitas coisas aconteceram. O preço da construção aqui na Flórida custava $90 o pé quadrado, que nós chamamos o metro quadrado, aí no Brasil é diferente aqui. Então, o metro quadrado, né, o pé quadrado, que é conhecido aqui por square feet, né?
nos Estados Unidos é diferente. Na Califórnia custava lá seus 400, 500, 600 dólares o pé quadrado. Aqui na Flórida, pô, custava 95, 100 dólares, né? 80 dólares para você construir uma casa. Não faz mais sentido. Hoje você não consegue construir por esse preço, então automaticamente o preço também na propriedade sobe, tá certo? Então, tem casas vendendo hoje por 900, 1.000, 1.200 dólares o pé quadrado. Vai continuar desse jeito? Não, vai ter um ajuste. Então, esse ajuste, esse equilíbrio vai acontecer e natural e é saudável, tá certo? Então, isso é muito importante a gente saber, né? Que o mercado, e quando a gente fala, né, desses preços, quando tem essas altas fortes, essas quedas fortes, é igual uma mola que você joga ela no chão, ela fica pingando, põe, 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 né? Então o mercado é mais ou menos isso que eu faço uma analogia. Agora tem uma pressão, se jogou a mola veio para baixo. É natural que ela faça um ajuste. Então, essa semana, por exemplo, depois de 40%, 30% de queda, por exemplo, no mercado, algumas ações, aí no mercado existe um negócio chamado índice de força relativa. O índice de força relativa, ele mede ali a relação, né, de compradores e vendedores. Então teve muita venda, aí daqui a pouco entra alguns compradores acreditando que o preço está baixo, tá certo? Ou teve gente que ficou vendido em ações, por exemplo, ou em algum tipo de ativo. Ficou vendido, ele apostou contra o mercado. E aí caiu, ele teve um ganho suficiente, ele compra. Então por isso que dá uma subidinha, né? Então, caiu 30%, aí ele sobe um pouco. Ele subiu ali 1,5%, 2% e logo em seguida ele caiu de novo. O que isso mostra? Mostra que o mercado não tem força para subir, que agora a tendência é de queda, a pressão é grande de venda, então é isso que a gente precisa prestar atenção. Então, olhando para frente, eu acho que a gente tem que ficar de olho sim, vai surgir oportunidades? Sim, né? Mas eu acho que a gente ainda está na metade do caminho, né, para ter essas oportunidades. Então, é isso aí, precisamos ficar de olho, vai ter muitas oportunidades em todos os mercados e eu acredito que nós teremos muitas oportunidades em propriedades também. Então fica de olho, fala com seus corretores, fala com seus, né? Procura acompanhar todo o mercado, né? Se alguém quiser comprar, aproveitar as oportunidades. E eu acho que é isso aí, tá bom? Um ótimo dia, excelente dia para todo mundo. Até logo.